Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Estúdio Aulos e também ao Espaço Campus no presencial. Estou aqui gravando para vocês aqui então um curso totalmente atualizado, novo, em relação aos conteúdos que nós vamos trabalhando aqui. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a teoria crítica e a pós-crítica de currículo, né? O que são teorias de currículo? O que são concepções? O que elas fundamentam o currículo? O que é importante saber em relação a isso? Olha só, em relação a teorias de currículo, nós temos três. Temos a teoria tradicional de currículo, a teoria crítica e a teoria pós-crítica de currículo. Elas são antagônicas? Bem, tradicional não se junta nem com a crítica, nem com a pós-crítica, porque é totalmente diferente. Já as teorias crítica e a pós-crítica, elas estão juntas, elas podem ser complementares. Um currículo de algum estado, município, pode adotar a teoria crítica ou a pós-crítica, ou as duas. No DF, nós adotamos no nosso currículo em movimento as duas teorias, a tradicional e a pós-crítica. Desculpe, a crítica e a pós-crítica. A tradicional é impossível se juntar com qualquer uma dessas duas aqui. Inclusive, esse currículo ele faz duras críticas à teoria tradicional. O que a teoria tradicional fala de currículo que é tão criticada? Bem, teoria tradicional de currículo, ela traz aquela ideia de um currículo fechado, pronto, acabado, rígido, determinado, que deve ser somente decorado, memorizado pelos alunos. Então, traz conhecimentos que são reproduzidos, não construídos, não produzidos. Só se reproduz aquilo que está pronto nos livros didáticos, por exemplo. Conhecimento como mensurável, como algo objetivo, superficial, técnico, né? Respostas prontas, esperadas, previstas pelos alunos. Aprendizagem no currículo tradicional é o mesmo que condicionamento. Os alunos dão respostas já esperadas pelo professor. Então, é uma formatação dos alunos. Na teoria tradicional de currículo, ela defende a ênfase nas técnicas, num planejamento muito programado do ensino, para direcionar bem a aprendizagem, para condicionar os alunos no modelo já pré-pronto, padronizado. Anotem aí as palavras-chave sobre a teoria tradicional de currículo. É uma teoria que aponta que não se deve ter uma amplitude maior em relação a uma função social da escola, né? Ou seja, aquilo que se aprende na escola não tem nenhuma ligação com práticas sociais, só faz sentido dentro da escola. Isso é o que defende que deve ter uma teoria tradicional. Na teoria tradicional de currículo, é o que ela defende que deve ter um currículo de escola, nenhuma ligação com a função social mais abrangente. Este currículo em movimento abrange as duas teorias, a teoria crítica e a teoria pós-crítica de currículo, né? O que elas vêm dizer em relação a isso? A teoria crítica é fundamentada principalmente em Paulo Freire, aqui no Brasil, tem também Saviano e Libânio, né? Mas Henri Giraud, como a gente está acostumado a ver, né? Henri Giraud, temos também Althusser, Bourdieu, Passeron, são os autores crítico-reprodutivistas, marxistas, Gramsci também, são autores que fundamentam a teoria crítica de currículo. O que a teoria crítica de currículo diz? Que um currículo tem que ter questões relacionadas à classe social. Tudo que se ensina num currículo sob a perspectiva crítica deve ter uma crítica ao capitalismo. Então eu tenho que fazer uma crítica, um questionamento, uma reflexão sobre classes sociais, sobre economia, sobre questões relacionadas ao capitalismo, né, por meio do conteúdo. Então, por exemplo, se eu for aprender água, se eu for ensinar água para os alunos, se o currículo for baseado na teoria crítica, eu vou mostrar para os alunos por que uma casa de uma pessoa rica gasta tanta água como uma casa de uma pessoa pobre, gastando essa água só para molhar a grama. Ou seja, a mesma água que um rico usa para molhar a grama é a mesma água que um pobre usaria para poder se manter o mês inteiro. Ou seja, eu faço uma crítica às classes sociais, à realidade social, usando para isso os conteúdos de ensino. Isso é a base de uma teoria crítica de currículo. Ela defende que isso deve estar no currículo.
reflexão sobre classes sociais, desigualdade, né, sobre currículo oculto, aquilo que está permeando um currículo especificamente, isso, a noção de sujeito, emancipação, libertação, ou seja, os conteúdos são ensinados para que o aluno reflita, pense, que o aluno se liberte porque tem consciência da opressão de um sistema capitalista. Isso é libertador. Ou seja, isso é o que defende um currículo com base na teoria crítica, né? Crítica ao sistema, ao capitalismo, reconstrução, transformação das classes sociais. Já uma teoria pós-crítica de currículo, ela traz uma outra perspectiva, complementar a essa. A teoria pós-crítica está baseada na ideia de que o capitalismo fundamenta-se na perspectiva de que há desigualdades sociais entre as pessoas em uma sociedade e isso é natural. Então, para a teoria pós-crítica, se eu trouxer a ideia de minorias para dentro de um currículo, eu vou minar as bases do capitalismo. Por quê? Porque se eu disser que as minorias, a diversidade, o multiculturalismo é algo que dá uma ideia de igualdade entre as pessoas em uma sociedade, isso mina o pilar do capitalismo, que é a desigualdade. Então eu também faço uma espécie de reconstrução, uma transformação social por meio do currículo, trazendo a perspectiva que a diversidade, né, é algo que pode desconstruir o sistema. Então, um currículo pós-crítico traz questões de diversidade, gênero, raça, sexualidade, inclusão de pessoas com deficiência, multiculturalismo, identidades. É um currículo que constrói identidades, porque elas são construídas, não são fechadas, naturais, prontas e acabadas. Hibridismo, subjetividade, relativismo, os conhecimentos são relativos, a subjetividade deve ser considerada. Ou seja, teoria pós-crítica de currículo traz a ideia da diversidade dentro de um currículo como construtor das identidades sociais das pessoas. Nós vamos desenvolver isso aqui com muito mais profundidade nas nossas aulas no presencial e também no online, mas desde já vocês entendam um pouquinho das diferenças. No DF nós usamos as duas teorias porque elas se complementam. Já a tradicional é bem criticada. Num próximo vídeo desses aí, eu passo para vocês algumas questões de prova, como que o CESP já abordou nas últimas provas, isso cai bastante, as teorias crítica e pós-crítica de currículo. Então, muito obrigado pela presença virtual de vocês aí e também nas aulas do presencial. Estou percorrendo aí as unidades, estamos tendo aí uma boa relação e em relação aos conteúdos e às aprendizagens, espero que a gente realmente faça um bom curso aqui para frente e que vocês tenham muito aproveitamento em relação a tudo isso. E nos próximos vídeos a gente vai ver como é que isso pode cair em prova e aprofundar um pouquinho mais isso aqui nas nossas aulas. Muito obrigado então, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau e até mais.